Pois é, gente. O pedido de vocês é uma ordem e por carinho os outros 3 fãs de Midwest Angélica, o vídeo tá na mão. Mas antes, só recapitulando. No final da década de 80 e toda a década de 90 foi um dos períodos mais históricos para a humanidade nesse Analog Horror, porque simplesmente os cientistas dessa época fizeram a maior descoberta de todos os tempos. Existia vida fora da Terra e essa forma de vida desconhecida estava à deriva no espaço vindo na nossa direção. Era só questão de tempo até o nosso caminho se cruzar. Então, a NASA não perdeu tempo e criou uma subdivisão da empresa chamada Home, para focar 100% dos esforços nesse objeto que eles chamaram de AZ-001, para tentar entender o que ele é, qual que é a natureza desse ser, de onde ele vem, enfim, eram muitas perguntas. E o AZ-001 tinha 66 quilômetros de diâmetro, quase 5 vezes mais do que o asteroide que varreu os dinossauros do planeta Terra. Isso era um tanto quanto preocupante, né? E tinha muito para estudar para ver o que fazer. Quando o momento enfim chegou no ano de 1999, as coisas não poderiam ter saído pior. E essa é a história de Midwest Angélica, que apesar de ser um Analog Horror que pega aquela história super clichê de ficção científica, de alguma coisa desconhecida vinda do espaço caindo aqui na Terra e causando um monte de B.O., essa produção aqui tem sim o seu charme, porque é muito bem feito. Pra quem assim como eu, mano, é fã desse tipo de produção, assiste vários filmes desse gênero, né? O Enigma do Outro Mundo, Guerra dos Mundos, um monte de coisa assim de ficção científica, cara, essa produção aqui é uma experiência à parte, assim, de qualquer coisa nesse meio, principalmente se tratando de Analog Horror. Como vocês pediram por uma continuação, eu também já sou alguém bem suspeito se tratando desse tipo de tema, bora pra segunda temporada, né? Mas antes, não esquece, isso aqui é a parte 2, tem a parte 1, se você não viu, vai lá ver que o vídeo ficou muito bom, cara, realmente. E o principal, cara, você já deixou o like? Hypou o vídeo? Se inscreveu? Tá vacilando aí, mano, o bichão vai atrás de você, fica esperto. Terminamos a primeira temporada com a Z-001 Alpha, aquela parte que se separou do corpo original, né, que acabou caindo na Terra, e começou ali a se assimilar com tudo quanto é ser vivo. Nem cachorro escapou dessa brincadeira. Inclusive até a própria Home, né, que se preparou por décadas para esse encontro, acabou se ferrando. Porque a galera tentou incinerar o bicho, não deu certo. O bicho começou a atacar geral, se assimilou com cientistas do projeto, inclusive, ficou disfarçado por tempos nas instalações e no fim o B.O. se espalhou por todos os Estados Unidos, com esse organismo se tornando autossuficiente, conseguindo se replicar, que pode significar um possível fim do mundo, né? Mas vamos ver o que nos aguarda. Confinado em casa. Essa segunda temporada começa nesse episódio que de praxe já passa pra gente que o que a gente vai ver é uma gravação que parece ter um significado muito maior quando atrela ela ao Starkill, que pra você que não assistiu outro vídeo, esse Starkill é basicamente o nome que deram pro contágio dessa criatura. Ela basicamente era só uma massa de 66 km de diâmetro, uma parte dela caiu na Terra e dentro dessa parte ela foi se ramificando em partes menores e saiu simplesmente possuindo tudo que podia aparecer pela frente. Ou seja, esse contágio aí, né, é um puta de um risco biológico. Se não controlarem isso, o mundo real vai acabar. Mas enfim, né, voltando. Assim que o episódio abre, o que aparece é uma logo que até então não tinha sido apresentada na série. Ali o nome da Home com Delta no meio. Possivelmente isso aqui é mais uma subdivisão responsável por alguma coisa que a gente logo vai ver. Quer dizer, logo nada, mano. A gente já vai entender do que se trata bem em seguida, porque o negócio aqui não tem mistério. Operação Homebound. Essa subdivisão basicamente detém essa filmagem que é uma das filmagens mais caóticas desde quando a Z-001 foi descoberta. Porque aqui eles basicamente mostram a retaliação da humanidade.
Essa operação começou logo depois do AZ-001 Alpha cair aqui no planeta. Ele caiu no mês de janeiro, eles tentaram incinerar o bicho, não deu certo. E depois rolou toda aquela bagunça dos altares, deles possuindo geral, enfim. Alguma coisa tinha que ser feita e no mês 4 do mesmo ano, lá de 99, foi quando eles saíram tacando bomba em tudo. Família Jones do episódio 4 da primeira temporada, que foi uma das primeiras vítimas do contágio Starfield, e meu Deus, né, olha o tamanho desse bicho, taca-lhe bomba. Parte do bicho que saiu se multiplicando e fazendo uma maçaroca de humano que mais parece aquele monstrão do The Last of Us, só que num formato de árvore, é bomba também. O QG da Home que a gente viu que também já tinha ido pra vala, enfim. O engraçado é que eles mostram tudo isso ao som de uma bela e tranquila ópera. E no fim, a ameaça Starkill obliterada. Tá aí o porquê na descrição do vídeo fala o que fala, né? Que é uma coisa que eu tava em dúvida no começo, mas enfim. O vídeo depois de mostrar tudo isso segue, agora mostrando uma gravação de uma palestra que um general chamado G.C. Piso fez um dia depois daquela operação. Para relatar o sucesso dela e também os próximos passos que eles vão seguir, que é descobrir qual que é a real natureza dessa criatura, que é uma coisa que até então eles não descobriram. Já que assim, né, ele fala aqui que eles acreditam que as religiões e as culturas passadas, né, que fizeram as suas profecias de fim do mundo, podem ter retratado um apocalipse que possivelmente possa ter relação com essa criatura. Será que eles estão vivendo realmente o fim dos tempos de profecias milenares? Ele acredita que não, já que na palavra dele mesmo, né, a ameaça foi exterminada e que nesse momento os Estados Unidos tá mais forte até que o próprio Deus. O cara tá com a síndrome do Todo-Poderoso. Ele realmente não acredita mais que possa existir alguma ameaça de fora aí pelo universo que eles não possam dar conta. Os oprimidos se tornaram opressores e somente os opressores têm a liberdade de escolher a paz e acabar com o ciclo de violência. Poético, poético, mas acontece uma reviravolta nisso aqui. Porque ele continua o seu discurso falando agora diretamente para um almirante chamado Nero. O mesmo cara que aparece no começo do episódio na legendinha lá embaixo, que fala que foi autorizado por ele a filmagem e tudo mais, enfim, ele é um cara importante ali dentro da Home. Esse general aí fala que, pô, admira os esforços dele na luta aí contra a criatura, mas que ele sabe dos planos dele por trás dos panos de matar ele, mano. Esse Nero, por algum motivo que a gente não sabe, tava planejando a morte desse general. E, mano, pra deixar tudo ainda mais doido, o general fala que ele já era um homem morto, que ele era um condenado à execução. E quando ele tava falando que também sabia jogar esse game da malandragem aí, o pior acontece. I too am playing your game, Nero, and I'm prepared. O general é silenciado na frente de todo mundo. Só que, mano, inocente você que pensa que acaba por aqui. Essa parte aqui é tão maluca, mano, que rola um plot twist em cima do plot twist, mano. O cara que morreu não era o general GC, mano. Agora você fica tipo, como assim, né? O cara tomou um tiro no final e todo o discurso dele, enfim, mano, como assim? O que tá acontecendo? Então, o que acontece é que aquele cara, na verdade, era um outro humano se passando pelo general. Ele era um preso chamado Isaac Dunn, que tava no corredor da morte, só esperando a sua hora de ir pra vala. Agora a pergunta que fica é, o porquê dele fazer isso? Onde tá o verdadeiro general que até então não conseguiram encontrar ele? Quem foi que matou esse cara? E o principal de todas as perguntas, como o diabo o cara conseguiu enganar todo mundo, os maiores dos maiores oficiais da Home, do governo, enfim, mano. O cara foi meio 007 aqui, né? Mas depois disso a gente vai pro terceiro e último ato desse episódio. E quem aparece aqui pra surpresa de todo mundo, esse episódio aqui tá lotado de surpresas, é o próprio Almirante Nero, cara. Mesmo cara lá que o impostor lá do general tava falando, né? Então não tem como esperar menos do que mais uma bomba vindo desse cara. E logo de primeira assim, velho, pra deixar tudo doido, já estourar a boca do balão, é revelado que ele foi o primeiro apóstolo de Azazel.
ele foi o criador daquela seita do penúltimo episódio da primeira temporada, que estava simplesmente atraindo seguidores para essa seita e depois sacrificando essas mesmas pessoas em prol da criatura. Esse cara em algum momento olhou para essa criatura e viu não uma ameaça, e sim, sei lá, mano, o cara achou que seria uma boa atrair a humanidade se juntar a ela, né? E ele aqui já tá todo transformado em uma coisa que nem dá pra saber ao certo o que é. Ele diz aqui, mano, que o verdadeiro General Piso foi descuidado, dando a entender que ele possivelmente pode saber o que aconteceu com o general verdadeiro, e que a Home de fato foi bem sucedida na missão de exterminar o Starkill. Mas que esse não era o fim. Vieram mais criaturas do espaço, e a Home, que no início mostrou pra gente toda a Operação Homebound de exterminar e obliterar todas as criaturas, terminou no fim obliterado pelas próprias criaturas. Essa fita foi gravada por Marcus Lucan. Morador de Kansas City no final de maio de 1999. Depois do primeiro episódio, que foi um doce de revelações e reviravoltas envolvendo toda a treta com essas criaturas, o Nero, Operação Homebound e tudo mais, a gente avança um mês aqui nesse episódio, agora pro final de maio de 1999, para uma fita de uma sequência de gravações que foram achadas futuramente um cara chamado Marcus fez. Enfim, por partes. Nessa primeira gravação aqui é mostrado um comercial de uma estação de TV chamada KBC, lá de Kansas City, onde eles estavam passando as previsões meteorológicas da cidade. Coisa comum, né? Tem em todo lugar, acredito eu. Mas nesse caso aqui, nem tanto. O negócio aqui não foi muito comum não, mano, porque no meio da paisagem tinha alguma coisa simplesmente lá atrás voando. Sim, tinha alguma coisa voando, e eu não acho que aquilo ali seja um pássaro, né? Então o cara simplesmente pausou a transmissão e começou a gravar essa loucura, né? Eu mesmo não sei a reação que eu teria, mas seguindo pro terceiro episódio, que é a segunda fita que o Marcus gravou alguns dias depois da primeira, ele aqui começa a gravação se apresentando, falando que ele é um jornalista independente e tudo mais, e ele viu uma parada super bizarrona na TV uns dias atrás. E ele acabou descobrindo nessa aí que a emissora que transmitiu aquela parada bizarrona ficava perto da onde que ele mora. Então, por que não ir atrás, né? Investigar e ver com os próprios olhos se aquilo era real mesmo. E sim, pra surpresa dele, o negócio era real, né? E como era real, viu? Mas, enfim, mano. Ele chega na cidade, estaciona o carro, comenta uma coisa interessante e ao mesmo tempo estranha, né? Que ele, por todo o caminho que ele fez, né? Ele não encontrou uma alma viva. A cidadezinha tava deserta. Mas, estranho ou não, ele segue o seu caminho e vai atrás daquele mesmo lago da transmissão. E, assim que ele chega, não demora muito pra ele ver. Bell. That's it. Lá tava aquela coisa da transmissão flutuando perto do lago. E assim, gente, eu não sei vocês, tá? Essa é uma situação hipotética meio complicada de imaginar acontecendo, né? Até porque a gente tá falando de uma coisa alienígena, né? E o cara realmente foi lá só pra ver isso. Eu no lugar dele assim, mano, que eu confirmasse que o negócio era real, eu ia ficar longe e sair fora. Mas é logicamente que o cara faz totalmente o oposto, né? Pra que autopreservação? Ele vai
até lá perto. Ele quer ver de perto o negócio. E ele realmente encontra mais algumas coisas meio esquisitas, assim. Não dá pra saber ao certo o que é, né? Tem alguma coisa ali num parquinho. Ele vê também que essa coisa tá infectando a água do lago que abastece a cidade. E só depois disso tudo que ele resolve sair fora. Só que no meio do caminho ele encontra um pequeno probleminha. Claramente ele não se ligou do que se tratava, né? Parece que o encontro dele com essa criatura não foi um problema pra ele. Ele é um cara meio desligado, eu não sei, ele viu o negócio e falou, ai meu Deus do céu, e saiu correndo. Mas ele tá de boaça, mano. Ele acha tudo meio esquisito, né? Ele fala da cidade, né? Que, enfim, tava deserta. Mas ele não se toca, cara, que o negócio tá deserto porque tá todo mundo infectado ali, mano. Tá, olha, meu Deus do céu, eu vou falar pra vocês que cara lesado, mano. Mas tá, né? Ele sai fora de lá pra procurar algum lugar pra dormir. Algum lugar que ele se sentisse seguro. Que apesar dele ser meio lerdinho, né? Pra perceber as coisas, ele tava com uma sensaçãozinha de que tinha alguma coisa errada ali, né? Até porque tinha alguma coisa claramente alienígena flutuando perto do lago, então, né? Ele acha ali um hotel e ele vê que realmente a água daquele lugar tá esquisita, né? Tá saindo um negócio vermelho da torneira. Eu mesmo não acho uma boa tomar isso aí, eu vou tomar um banho nesse lugar, e ele de fato não faz nada disso, né? O homem é meio lúcido nesse sentido, então ele só vai pegar e dormir mesmo. Mas não antes de preparar uma câmera pra filmar ele dormindo. Negócio meio atividade paranormal. E, cara, é lógico que alguma coisa ia acontecer. Eu só não pensei que seria alguma coisa tão bizarra, mano. Cara, alguém me explica o que é isso? Brotou um anjo ali no quarto do cara, tipo, que é isso, cara? E o pior é que seja lá o que é essa coisa, ele realmente só foi fazer um X ali, sair fora, só foi pra dizer um oi. Sei lá, no máximo do máximo, assim, dá pra imaginar que esse treco infectou o Marcos de alguma forma, fez alguma coisa ali com ele. É realmente o máximo que dá pra gente pensar dessa visitinha inesperada, até porque no dia seguinte, o Marcos fala que estranhamente parece rejuvenescido, que aquela sensação de medo dele sumiu, que ele tá melhor do que nunca, assim, se sentindo maioral. Ele até chega a assistir a gravação depois de um tempo e ficar meio cético, ele acha que é alucinação, ele pensa ali que tá alucinando, vendo coisa. Chega um momento ali até que ele vai passear num campo, mano, e ele vê uma parada enorme alienígena, tipo, tá tudo azulzinho, tá um pouquinho nublado, mas o céu tá legal. Aí dá um corte na câmera e do nada fica tudo trevoso e tem alguma coisa alienígena monstruosa, assustadora ali próximo dele, e ele nem tchum, sabe? Ele não dá pra saber o que aconteceu com o cara, né? Apesar dele ser estranho desde o começo, ele parece estar mais estranho do que nunca. Só que estranho ou não, infectado ou não, ele ainda tá consciente de si. Só que apesar de estar consciente, ele como um bom jumento diz que precisa, porque precisa voltar para aquele lago. Que alguma coisa tá chamando ele, que ele precisa voltar. É isso que ele faz. Durante o caminho, ele já vai vendo coisas estranhas. Ele já tava vendo coisas estranhas antes, só que o vídeo vai ficando um pouco mais caótico cada vez mais. Ele fica o dia inteiro na floresta, se esgueirando pelos cantos, procurando esse lugar misterioso, até que ele, enfim, já de noite, encontra. E, cara, esse lugar que ele encontra é um negócio até difícil de descrever. Realmente é só assistindo e, mano, eu tô sem palavras. Eu não faço ideia o que é isso aqui. There it is.
Agora, como alguém vê uma massa de carne enorme e acha uma boa entrar, fica aí uma pergunta interessante, né? Nossa, eu fui dar risada, quase que eu dei uma tosse aqui. This part must be under the lake. O próximo episódio ainda vai ser sobre mais uma fita que o Lucan fez, essa em específico no dia 2 de junho, enquanto ele ainda estava hospedado em um motel lá em Missouri. Pois é, mano, parece que a gente já viu isso aqui. Ele gravou essa parada em nada mais nada menos do que no episódio anterior, quando ele tinha ido lá pra cidade conferir a anomalia que ele viu no noticiário e tal. E aí, à noite, rolou aquela bizarrice nesse motel, com aquela coisa que até agora eu não faço a mínima ideia do que seja, ou muito menos o que essa coisa possa ter feito com ele exatamente, né? Mas enfim, parece que enquanto ele estava hospedado lá, conferindo, investigando toda a situação da cidade, ele parou por um momento para assistir o noticiário. E mais uma vez, ele conseguiu pegar mais uma coisa bizarra acontecendo. Porque o noticiário que estava passando ali naquele momento tava tudo de boa, tudo tranquilo, tudo certo, né? Só apresentando ali a previsão do tempo, até que aparece um aviso de emergência do nada das autoridades. Vocês lembram que no último episódio, mano, o Lucan gravou uma criatura enorme no campo e ele saiu agindo naturalmente achando que era alucinação? Então, parece que a mídia também chegou nesse bicho, coisa que eu acho que até demoraram porque, meu Deus, né, olha toda a bagunça que tá acontecendo e só agora perceberam que tem alguma coisa errada rolando? We're looking at here, our ground team is attempting to get closer to what you're seeing on your screen. We'll have more updates for you as they come in over the next hour. Again, in case you're just joining us. É um questionamento que eu tava fazendo, mas explicação do porquê disso, né? O porquê dessa demora toda vem logo em seguida. Porque assim, a ameaça do AZ-001, né, o próprio Starkill e tudo mais, não vem de agora. Teve toda a primeira temporada mostrando a descoberta, os projetos da Home, o primeiro encontro da humanidade com o bichão e toda a treta que veio depois até chegar no projeto Homebound, que foi a ofensiva da humanidade para evaporar esse bicho, destruir tudo esse bicho que tinha na Terra. Só que assim, né, tem uma implicação nisso, porque aquele falso general passou pra mídia que o projeto foi bem sucedido e que a ameaça Starkill foi obliterada, assim como eles estavam falando, né? Só que no final a gente viu que não foi bem assim. Chegaram mais criaturas do espaço e, como muito bem eu lembro, né, ali da primeira temporada, essas criaturas conseguem mexer nas frequências, nos sinais das coisas. Então eles, desde o Homebound, estão se mantendo escondidas. E todo o mínimo vazamento deles aqui na Terra, né, como foi o caso dessa reportagem, eles simplesmente derrubam, hackeiam. Enfim, a criatura até diz alguma coisa ali depois de derrubar a transmissão, mas eu sinceramente não consegui entender nada do que ela diz. Tá ficando interessante, viu, mano? Vai estourar uma guerra daquelas daqui a pouco e se liga do que eu tô falando, velho. Mas é isso aí, mano. No final do episódio aparece mais algumas notas e é falado disso tudo aí que eu já passei pra vocês, que o Starkill tava usando a base da Home Delta pra se ocultar do mapa e que, apesar dos esforços das criaturas de se manterem escondidas, um cara aleatório, depois de assistir uma reportagem aleatória, né, o próprio Lucan de alguma forma conseguiu se infiltrar naquela cidade que tava dominada por elas, velho. Não tem sentido nenhum isso aqui, mas aconteceu, né? O cara é o verdadeiro MacGyver. O cara é o John Wick, mano. Ele pode tudo. Puta
Mas, né, as coisas não vão ficar por aí, né? Porque no próximo episódio, inclusive o episódio mais longo de toda a temporada, vai ser mostrado pra gente mais uma fita gravada pelo homem. A fita do episódio 2 e 3, de acordo com a descrição do vídeo, foram encontradas em uma investigação feita pelos japoneses, né? O que eu acho meio aleatório. E já a fita do episódio anterior, junto dessa aqui, foi encontrada por uma nova subdivisão da Home. Até agora, né, a gente teve a divisão da Home principal lá do começo da série, que foi arruinada. Depois teve a Home Delta, que nem precisa dizer nada, né? E agora tem mais uma que a gente, por enquanto, não sabe exatamente o nome dela ou no que eles estão trabalhando. Coisa que, sei lá, né? Independente, eu acredito que o foco deles, no geral, com certeza é combater essa ameaça. Mas enfim. Por partes aqui, porque aqui tem muita coisa, viu? Abrindo o episódio, então, algumas notas aparecem pra gente falando que essa primeira filmagem que vai rolar é uma filmagem que foi encontrada no carro do Luca em 5 de junho de 99. 3 dias depois do último episódio. E que essa fita não foi o Lucan que gravou. Quem fez ela foi um ex-diretor da divisão da Home Delta chamado Dr. Gamma Churchill. O que é bem interessante, já que a Home Delta foi destruída pelas criaturas. Então esse cara é o cara pra revelar muita coisa pra gente, né? Visto ainda mais que foi gravado algumas semanas depois que a Home foi vencida. Então é pra estourar a boca do balão, mano. Mas enfim. De qualquer forma, então, né, essa primeira filmagem começa com uma gravação de um rádio de uma pessoa falando sobre o incidente com o falso general lá do começo da temporada, aquela palestra que foi uma falha de segurança deles, que o cara lá tomou aquele tiro por agentes infiltrados e tudo mais, fala sobre a queda dos cientistas, da Home, revela a maior bomba de todas até agora, né, que o verdadeiro general que deveria ter falado lá e tudo mais é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Dr. Gamma Churchill, que inclusive dá as caras no final dessa transmissão, pegando o rádio e depois disso, o vídeo corta. O próximo take já avança para uma semana depois. Agora, em uma outra gravação, o próprio doutor aparece aqui praticamente desabafando, né, sobre como tudo acabou dando errado. Ele diz que tá se sentindo culpado porque, nas palavras dele, a Home caiu, quase todo mundo morreu ou foi infectado ali por incompetência dele. Só que ele cansou, mano. Ele cansou de ser bunda mole, ele resolveu lutar, ele cansou de fugir. Tava na hora dele aceitar o papel dele nessa guerra e, enfim, mano, fazer alguma coisa antes tarde do que nunca. Porque, de acordo com ele, mais uma vez, ele é a última esperança que a humanidade tem de sobreviver a tudo isso. Uma afirmação muito forte, né? Mas vai por mim que não é à toa que ele diz isso, já que no momento, ele é o único cara que tem essa paradinha aí. Agora, o que é isso exatamente? Vocês me perguntam? Então, mano, esse dispositivo foi projetado para ler e armazenar o conhecimento e as memórias dessa criatura. Once this vital intel is retrieved, the United States can fully initiate a counterattack to wipe out the Starkill using its own memories. I've determined a range of possible locations for this chunk based on the effect of the Akashic range of the Starkill infection. É um negócio muito viajado assim, mas vai fazer sentido, tá ligado? Vai fazer sentido, vocês vão entender. Porque assim, como a gente muito bem sabe, né? O AZ-001 tem uma mente coletiva. E o Starkill que tá fazendo toda essa baguncinha é só um pequeno fragmento dele. Então não adianta, mano, ficar nessa brincadeira de gato e rato, de ficar atacando uma parte ali, uma aqui e continuar tudo igual, tá ligado? É igual o negócio aqui no Brasil que o pessoal fala, né? Que aqui o sujeito é preso, surge 3 no lugar dele, um negócio meio uma hidra assim, sei lá. No caso aqui, é o alienígena, tá ligado? Tem que cortar o mal pela raiz. Não tem outro jeito, porque atacando a mente principal, todo o restante vai cair junto. Só que é justamente esse o problema. Onde que esse cão vai estar escondido, cara? Sabendo que se ele cair, todo o resto cai também, né? Logicamente ele vai estar muito bem protegido e muito bem escondido. E aí que entra o plano do doutor. My mission begins here. No matter what, I must survive and locate the beta chunk before darkness falls on humanity. This is the final stand, and I must do it alone. Usar essa ferramenta para extrair as memórias da criatura, para a partir disso achar onde o bichão principal está escondido, para a humanidade enfim conseguir contra-atacar de verdade. O que realmente tem que bater palma para ele, né? É um ótimo plano na teoria, o ruim mesmo é botar isso em prática, sozinho ainda. O vídeo então corta, mostrando um mapa ali que o doutor fez, mapeando todas as possíveis regiões que esse pedaço pode estar se escondendo, e de pista em pista, com um mês procurando, ele enfim acaba chegando em Missouri.
I'm heading to the Coliseum site in Columbia, Missouri. I want to assess the full extent of the infection and hopefully gain some insight into the possible whereabouts of the beta chunk. Ele anda lá pela cidade, acaba achando o lago, descobre que a criatura tá usando a água do lago para se ocultar no subsolo, assim como o Lucan descobriu no outro episódio. Scattering the signal to prevent triangulation of the source. Ele aqui cava um buraco e, mesmo com medo, entra lá dentro. E não demora muito até ele achar a consciência da criatura. Só que quando ele ia extrair as memórias dela, cara, é mais uma cena assim que é difícil de interpretar, porque que loucura, mano, que loucura. Deu tudo errado. E ele de fato realmente morreu ali, infectado pela criatura. Essa aparição, essa entidade, mano, é muito maior do que qualquer coisa que já apareceu até agora. Tipo, esse negócio exala, sei lá, mano, sei lá. Tipo, é isso aí, um negócio intimidador. Será que essa seria a consciência da criatura maior, assim, se manifestando fisicamente? Sei lá, eu tô meio bugado, cara, Enfim, num piscar de olhos, todo o plano do doutor foi pro buraco, literalmente. Mas não antes do destino dar uma última luz de esperança nos últimos momentos. Pois é, o destino é engraçado, né? Porque a maior coincidência do mundo acontece, já que quem apareceu lá foi o próprio Lucan, por causa de uma mísera reportagem de TV, tá ligado? Que ele depois, né, de chegar na cidade e fazer a investigação dele, não só presenciou tudo isso, como também conseguiu ter esse encontro bem breve com o Dr. Ali e ficou responsável pela missão simples de passar todas essas descobertas para simplesmente o Pentágono. Eu acho que é a única decisão inteligente que o Lucan tomou até agora, que é seguir os conselhos do doutor. Coisa básica. E meus amigos, ele tentou realmente com todas as suas forças também, mas o corpo do Lucan ainda não foi encontrado. Métodos de quarentena adequados foram implementados em relação aos materiais do Lucan. As informações contidas na sonda akáshica, incluindo a verdade por trás da Home Delta, levaram o governo dos Estados Unidos a formar uma nova subdivisão da Home. O Evangelho da Verdade foi revelado. Sistema de recuperação akáshica. Informações coletadas da ameaça Starkill. E bom, gente, esse próximo episódio
O 6º episódio da série vai ser o episódio que vai dar uma acalmada nas coisas e dar uma boa freada aqui, mas mesmo assim, mesmo sendo um episódio tranquilo, ele prepara muito terreno para um BO muito maior que vai vir por aí. Nesse episódio aqui vou apresentar pra gente parte das informações que eles conseguiram mapeando Starkill. Pois é, parece que aquele aparelho doutor do episódio 5 realmente funcionou, porque deu aquela pulga atrás da orelha, né? Porque o doutor morre, mas ele passa negócio pro Lucan, que apesar de ter morrido no final também, ele ainda assim no final conseguiu chegar no Pentágono, mas enfim. Aqui na gravação então a gente vai passar pelos altares, né, por meio que mostrando ali as criaturas pra gente, que a gente viu ao decorrer da série. No caso dos altares aqui, né, elas são aquelas árvores imensas do final da primeira temporada, inclusive foi um altar que protagonizou uma das cenas mais bizarras desse Analog Horror, na minha humilde opinião. Mostram também as criaturas que podem surgir a partir dos altares, os templos, que são lugares mais imensos ainda, que formam criaturas ainda mais perigosas e estranhas, como aquela flutuando no lago que espelha esporos no ar, e também o caso daquela criatura enorme no campo, e só elas mesmas, sabe? O negócio fica por aí. Porque por algum motivo o restante das informações, como a classe C das criaturas, né, porque apresentaram A e B, tinha as classes C ali, que eram outras criaturas que eu apresentar pra gente, fora elas, e essas aqui por algum motivo estão com a memória corrompida no sistema deles e a gente fica no escuro sobre elas. Será que vai ter criaturas novas vindo por aí? Não faço ideia. Só que essa ainda não é a única coisa oculta, digamos assim, porque a localização delas e a própria memória biológica delas também tá com erro. O que a gente tem disso é só isso aí, que não dá pra concluir muita coisa, né? Por fim, então, o último acesso aqui que tentam fazer na parte que está descrita como dados desconhecidos, que é bem curioso, né? Se é desconhecido para eles, imagina pra gente. E quando clicam nele, para surpresa de 0 pessoas, os dados não aparecem porque eles estão criptografados. Mas apesar disso, de acordo com algumas notas que aparecem depois disso tudo, né, lá pro final do vídeo, inclusive é por isso que eu falei no começo desse episódio aqui que eles, apesar de ser meio paradão, ele prepara muito terreno pra depois, é que todo esse compilado de informações sobre o Starkill é dito por eles suficiente para essa nova divisão da Home elaborar contramedidas contra o bichão. Será que eles em algum momento conseguiram descriptografar isso e, enfim, preparar um contra-ataque eficiente? Então, parece que sim. O próximo episódio já começa soltando uma bomba falando que com as informações que eles conseguiram com aquele aparelho doutor, de fato é suficiente para pôr um ponto final nisso tudo. E os caras, a partir dessas informações que eles conseguiram, eles usaram toda a tecnologia disponível ali para criar simplesmente uma inteligência artificial para combater o Starkill. Vocês não entenderam errado. Eles desenvolveram uma IA com a mesma capacidade da criatura original. Eles pensaram que a melhor coisa para eliminar o Alien é recriar o próprio Alien. Eles recriaram um outro Starkill, só que um que vai lutar pela humanidade. E assim, né, como ele é basicamente um Starkill 2.0, ele consegue pensar como a criatura, prever as ações das criaturas. Enfim, mano, o cara... Cara, que ideia maluca, cara, que ideia maluca. Eu só consigo pensar onde a gente chegou nisso tudo aqui. Mas enfim, antes da gente continuar, eu só quero perguntar uma coisa pra vocês, cara. Quantas vezes, em quantas histórias a humanidade não produziu, desenvolveu uma coisa pra combater um outro treco, e essa coisa acabou se voltando contra a própria humanidade depois? Sei lá, o bicho surtou e deu merda, tipo, sei lá, o Ultron dos Vingadores, né? Que puta exemplo bosta. Mas eu real, assim, eu tô pressentindo que isso aqui vai dar muita merda depois. O cheiro da merda, cara, tá vindo aqui no meu nariz, mas beleza. Vamos continuar. Essa IA, chamada de Dawnstar, ficou resguardada em uma base que os caras fortificou o máximo possível, chamada de Arca, até a operação de fato começar. Aliás, né, o negócio que veio aqui na cabeça assistindo isso aqui é que, mano, essa base aqui parece muito aquela base da Umbrella dos filmes do Resident Evil, mas sei lá, só um comentário de nerd mesmo. Seguindo, né, a Arca então foi lançada pro espaço junto de um comandante chamado Simon, e com base em uma conversa que os dois têm entre o Simon e a inteligência artificial, que eu sinceramente não consigo parar de achar loucura demais tudo isso aqui. All personnel are currently on standby. Fleet is prepared for immediate action. Thank you, Commander. According to diagnostic calculations, the main orbital artillery will be fully charged at 0100 hours.
Final scans of the Akashic Plane will commence at 0700 hours. A gente fica sabendo que a operação de contra-ataque está praticamente pronta e que a IA, né, o Dawnstar, calculou que em média só 25 combatentes e 400 civis vão acabar falecendo. Para eles é um dado muito otimista, visto o problemão que eles estão enfrentando. E também, o principal de tudo ali que eles conversam é que se o Starkill sabe da operação deles, que poderia pôr tudo a perder, né? Mas o Dawnstar responde que não. E com essa resposta animadora, então, o comandante dá a ordem para começar toda a bagaceira. O Dawnstar, junto de toda a base da Arca, localiza cada uma das bases do Starkill no planeta. Inclusive, até o próprio AZ-001 vira alvo, cara. Ele tava flutuando no espaço todo esse tempo. Enfim, com o relógio em contagem regressiva, a humanidade faz o seu ataque final. E, mano, não tem como dizer alguma coisa a não ser... Meu Deus. Cara, é loucura, velho. Que loucura, velho. Teve bomba nuclear no AZ-001. O Nero apareceu, meteu discurso de efeito. Aquela entidade também apareceu. Aquele apóstolo de Azazel que a gente não sabe quem é ainda. Foi pra treta, os dois se fundiu e, mano, tudo explodiu. Tudo explodiu. Valeu a pena acompanhar essa história até aqui, viu, velho? Que loucura, cara, que loucura. Depois disso tudo, se recompondo aqui, depois disso tudo, é claro que as coisas não iam sair simplesmente de boa. Rolou uma guerra espacial, né, contra alienígenas com direito até armamento nuclear. E os 25 soldados e 400 civis que foram estimados a virar estatística, virou mais de 1000 vítimas no final. Isso sem contar os feridos, que passou de 10.000. Só que mesmo assim, mano, com tanto estrago, eles de alguma forma, que não é explicado aqui em detalhes, eles conseguiram encobertar tudo, mano, por trás dessa operação, fazendo parecer que tudo isso foi acidentes e, enfim, mano, metendo louco com fake news atrás de fake news. O que realmente me impressiona, visto que os caras mandaram uma base pro espaço com um canhãozão apontado pra terra, lá, Liga da Justiça, dispararam isso e explodiram um monte de coisa, mas
tudo bem, né? Foi só um acidente lá, explodiu umas coisinhas por aí, o alienígena desapareceu misteriosamente. Não rolou nada, rapaziada, não rolou nada. Confia em nós. Mas, gente, se o que essa galera da Home tava passando pras pessoas não era uma coisa muito confiável, o que esse último episódio da série revela pra gente fez eu ficar ainda mais sem reação. De verdade, velho, eu parei e fiquei lá, parado, pensando na vida por um bom tempo, porque é muito maluquice, velho, esse último episódio aqui é muito maluquice. Abrindo aspas, a fita contém principalmente cenas do set e cenas B-roll da Radioactive Productions Company. A identidade da voz ouvida na fita permanece desconhecida. Nesse último episódio, é simplesmente revelado pra gente que tudo o que a gente viu até agora, a NASA descobrindo a Z001, a guerra contra o Starkill, tudo, rapaziada, tipo, tudo mesmo, fazia parte de um filme nesse universo, que foi lançado em 91. Curiosamente também, né, pelo que ele fala aqui, o diretor do filme sumiu um pouco antes dele ser lançado, igual o doutor que descobriu a Z001 no espaço. Ele também foi o cara que começou as pesquisas sobre a criatura, enfim, coisa lá da primeira temporada, né, que desapareceu misteriosamente também. E, mano, a série termina assim, sabe? Com esse tapa na nossa cara. Tipo, então, sabe tudo que você viu por 2 temporadas? Era tudo trollagem. Eu não sei nem o que pensar. Tipo, eu acho genial que o final do Analog Horror seja assim, porque não é como se ele não tivesse dado uma pista sobre isso, né? Se a gente voltar lá pra primeira temporada, no primeiro episódio. O primeiro episódio mesmo é um episódio que fala justamente isso, né? Que ele era um teaser ali, né? Uma filmagem promocional de um filme chamado Midwest Angélica, que até então não tinha sido encontrado. E aí, ao decorrer da temporada, né? Nessa segunda aqui, a gente também foi vendo o conteúdo desse filme, né? Só que, sabe o louco disso tudo? É que talvez as coisas não sejam tão broxantes assim. Porque, mano, assim, a história de Midwest Angélica começa de 85 até um pouco depois de 99, né? Tudo que a gente vê é dentre esse espaço de tempo. Só que nesse filme, nesse contexto desse episódio aqui, né, das coisas que esse cara misterioso fala, mais uma vez, né, o filme ia ser lançado em 91, ou seja, ele retrata acontecimentos futuros que não aconteceram ainda. Eu tava dando uma olhada nos comentários e a galera lá fez eu pensar bastante em algumas coisas, porque, tipo, as datas, assim, não batem. Tipo, como os caras iam falar sobre acontecimentos de 1999, que de fato ali, né, caso realmente tenha acontecido tudo, né, como é que eles retrataram uma coisa que foi lançada em 91. É como se eles fossem fazer um vídeo, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial antes da Segunda Guerra Mundial ter acontecido. Tipo, eles retratar tudo que ia acontecer antes de ter acontecido. Entendeu? É loucura, mano. O pessoal envolvido com isso é o quê? Tipo, é o pessoal que faz o Simpson pra prever o futuro? Muita gente, né, inclusive eu, depois de ler o que o pessoal tava comentando, acha que talvez, né, mesmo esse último episódio se ligando com o primeiro da série, ter toda essa questão de tipo, pô, será que é realmente só um filme ou será que não? É que isso aqui é muito provavelmente só mais uma jogada da Home, mano, porque é, sei lá, muito estranho, né, o cara citar muitos momentos assim fora da época de produção do filme, rolar a mesma situação do diretor, né, entre aspas, / doutor desaparecer misteriosamente, o cara simplesmente prevê coisas do futuro, sabe? Tem uma frase, inclusive, mano, que aquela entidade diz, que essa aqui eu peguei dos comentários também, que ela fala: eu vi o passado e o futuro, eu vi o infinito, a vida sem luta não tem sentido. Talvez, cara, essa frase indica muito provavelmente que o doutor lá do começo da série, que é referenciado aqui nesse final também, né, como diretor do filme, ele tenha tido algumas visões do futuro que o AZ001 de alguma forma fez que ele tivesse, e aí ele viu tudo o que ia acontecer nos anos seguintes, né, por isso que ele desapareceu. Só tem que saber o porquê ele fez isso, né, será que ele sumiu pra tentar impedir a merda toda, ou o que, sabe? É como se essa criatura
fosse sádica o suficiente pra fazer a humanidade se preparar pra chegada dela, pra quando ela chegasse e estourasse toda a merda, tivesse guerra, tivesse luta. O que ela diz, sabe, reforça muito essa ideia, já que ela acredita muito nessa parada de... Já que ela mesma diz que a vida sem luta não tem sentido. E aí fica nessa, né? Só falta ver o que esse canal ainda tem pra mostrar sobre isso, porque se você acha que acabou, não, tá? Essa segunda parte do Midwest Angélica não é o final da série, por isso que eu acho que essa teoria doida até que possa realmente fazer sentido, que ainda vem mais coisa por aí, não é o final de tudo. Tá pra sair mais um filme desse Analog Horror, ainda tem mais conteúdo, inclusive aí que já foi lançado, que eu não abordei nesse vídeo aqui também, chamado de Interlúdio. É meio que coisas que acontecem entre a primeira temporada e a segunda. Eu acho que meio que é isso, né? Coisas que falam ali um pouco mais da Home, de uns cientistas ali e tudo mais, né? Eu ia falar nesse vídeo aqui, só que eu resolvi não falar, porque o vídeo já tava muito grande e o editor só falta me matar, né? Assim, o que eu posso garantir pra vocês é que eu não sei quando, mas ainda teremos mais de Midwest Angélica. Comenta aí a sua teoria sobre tudo isso e até o próximo vídeo. Mano, assim, real, esse Analog Horror é um dos melhores que eu já vi na minha vida, velho. É sensacional, mano, sensacional. Puta merda.